Olá pessoal, hoje eu estou aqui com Gad Adler, o CEO da Melhor Maneira, que desenvolveu uma técnica inovadora de melhorar os processos mentais além da lógica. Ele tem ministrado palestras em empresas diferenciadas, né? Motivando tanto a equipe quanto a gestão da empresa, os diretores, a alcançar os objetivos, definir os objetivos e transformar isso em sucesso. O Gad é israelense, ex-militar do exército israelense e mora no Brasil há mais de 20 anos. E ele se define, antes de tudo, como um místico moderno. Como é isso, Gad? Explica pra gente aqui, né, pessoal, como é esse conceito de místico hoje em dia. Todas as religiões conheceram um caminho místico que não é nada de que o controle do cérebro sobre a emoção, se privar por algum tempo de algumas coisas, e isso é comum para todas as religiões. Mas a meta final era se conectar com uma sabedoria que está além do conceito lógico das coisas. Algumas chamaram isso de energia mundial ou de sabedoria mundial. O Jung chamou, por exemplo, da consciência coletiva de alguma maneira. Mas como esse caminho infinito, em busca do infinito, eu acho que eu comecei mesmo hoje, quando olho para trás, com 5 anos de idade. Quando eu comecei a estudar os livros sagrados, a Bíblia, que minha mãe, como professora da Bíblia, era muito importante. Então, eu com 4 anos, sem saber ler, já sabia de cor parte da Bíblia. Ô Gad, isso que eu achei interessante aqui, né? Que você falou que foi monge, você viveu no mosteiro, mas não era um monge cristão, né? Não, exatamente, é isso. Sou judeu. Até 10 anos estudava em uma escola religiosa que era separado. Nunca estudamos homens e mulheres juntos. Com 11 anos eu fui para semi-internato, onde a gente ficava 1 ou 2 dias na semana no internato e um fim de semana em cada 3 semanas, uma coisa assim. Com 15 anos fui para um internato completo, que tudo é religioso. É um ensino que você tem, né, bem diferenciado do que a gente vê aqui no Brasil, né? É uma outra cultura. E além disso, né, Gad, você era criança quando você vivenciou várias guerras lá em Israel, né? Sim, eu costumo falar, não, a primeira guerra eu tinha 6 meses, não lembro, mas a segunda guerra, que era a guerra de 73, a guerra de Yom Kippur, o dia do perdão. Tem que entender que o dia do perdão em Israel é o dia mais sagrado. O carro não anda na rua, todos os negócios são fechados, são coisa de emergência. Mesmo que não jejua nesse dia, que são 26 horas de jejum. No dia anterior, até que escurece e sai 3 estrelas no dia posterior. Então, a gente não viu o carro, não. De repente carro, se eu lembro das plaquinhas com os números das unidades, para cada um saber para onde, porque Israel foi pega de super surpresa. Tá. Bem parecido com o que aconteceu agora, praticamente 50 anos quase cravados, 50 anos depois. Que o Simchat Torah, que é o dia da Torá, que foi o 7 de outubro esse ano, porque nossos calendários são diferentes. O calendário gregoriano, ele é solar, e o calendário judaico, ele é lunar. 50 anos depois, foi feita a mesma coisa. Mas naquela época também não tinha aquele escudo antiaéreo que existe hoje, né? Sim, é verdade. Você sentiu uma coisa muito, assim, sim, agressiva, então, né? Eu lembro aviões passando acima da cidade, e nós, como crianças, tínhamos que passar fita adesiva nas janelas para que não voa estilhaços de vidro. A gente parava carro e pintava o carro ou colocava um papel para o carro não emitir luz, para que o avião que passa em cima não consiga ver. Reflexo. Eu lembro quando a gente ficava no abrigo, famílias e famílias de todo o prédio sentado em abrigo, homens não tinha, porque todos os homens no exército. Tá. Mas a coisa que mais me marcou, não sai da minha cabeça, eu lembro uma foto eu como criança ficando na calçada um dia, e na frente passou um cara sem perna, não sei se com o braço queimado tudo, porque na guerra de 73 os egípcios
conseguiram enganar Israel e eles tinham míssil contra tanques. Eu tive amigo que o pai dele morreu. Tem todo esse processo de você crescer dentro disso aí. Muita gente mutilada, né? Pessoas que você conhecia. Queimados. Tinha muito queimado. Nossa, é uma coisa horrível mesmo. Os sírios usavam essas chamas. Ah, nossa. E chegavam a entrar dentro de Israel, invadiram ali mesmo. Não é como hoje. O que acontecia no início da guerra, os egípcios invadiram, quebraram a linha de defesa de Israel em Sinai, no sul de Israel. E os sírios entraram. A Jordânia não entrou, que eles falam que foi, porque ele podia, mas Israel ajudou o rei manter o governo lá em 73, porque em 67 Israel expulsou os palestinos dos territórios, foram para a Jordânia, que a maioria, 70% da Jordânia são palestinos, de origem palestina. Então, os palestinos tentaram tirar o rei, o avô desse rei agora, se eu não me engano. Israel deu uma ajudinha aí para manter. Então, ele não entrou. Só que os sírios estavam chegando do norte e os egípcios do sul. E o que aconteceu? Pensou, não, vai acabar, então vamos lutar até o último homem. Só que Israel armou as armas atômicas, e falavam todo mundo junto. E aí Estados Unidos mandou, eu acho que a França também mandaram munições, armamentos. Israel reverteu a guerra, tomou, se eu não me engano, as colinas do Golan, da Síria, e tomou do egípcio 3 vezes a terra de Israel, que é tudo o Sinai. Só que Israel devolveu tudo isso aí, no acordo. Sim. O egípcio recebeu tudo isso aí, e a faixa de Gaza é grudada desde que Rafa, que é a última cidade, é dividida entre Israel e o egípcio, mas o Gaza eles não queriam, porque Então, foi isso aí, as outras guerras foram menos, fora a guerra de 91, que Saddam Hussein mandou mísseis, explodiu na rua do lado de minha casa. E a gente era sexta, no sábado todo mundo vestiu roupa bonita, que sábado é o dia sagrado, e desceu para ver as casas quebradas. Foi um evento na cidade. Realmente são histórias assim chocantes, né? Você passou por várias guerras, e isso levou também você, né, como a boa parte dos israelenses ali, a entrar no exército, né? E foi ali que eu vi que você começou a desenvolver esse lado psicológico, não é isso? Isso. Né? Você trabalhou como no exército? É o seguinte, depois do mosteiro, que é uma vida privada, por exemplo, nós não olhamos mulheres, e éramos meninos jovens com a vontade na auge. Então, era uma vida austera, a vida no exército totalmente diferente, e a vida na cara, porque todo mundo entende para que trabalha. Depois de certa crise espiritual, eu achava que de alguma maneira a religião me restringia. Que tem que entender, a religião judaica, ela é muito exigente. Desde que você acorda de manhã, quando você vai para a toalete, tem uma coisa a falar antes e depois. E quando você vai comer alguma coisa, é uma religião que costuma, dá para falar horas, mas não agora, sobre o conceito da religião judaica. Tem um engano de pensaram no início sobre o monoteísmo, mas tinha monoteísmo provavelmente também antes do judaísmo. Existia depois os conceitos, eu não lembro se fosse Marx ou Hegel, que achavam que, Hegel eu acho, que o judaísmo vem trazer a lei de Moisés. A Bíblia, se você lê os primeiros 5 livros, que a gente acredita que Deus fala e Moisés escreve, tudo o resto é outra coisa. Os primeiros 5 livros, 66%, 2/3, pelo menos são leis, obrigações que têm desdobramentos. Mas eu acho que leis também existiam. Mas o judaísmo vem inovar a santidade em grupo. Existia a santidade, existia o monoteísmo, mas a santidade era para os sacerdotes. E vem o judaísmo falar todo mundo pode ser.
Claro, desde que você é judeu, todo mundo pode ser desde que você é judeu. A história dos judeus, ela fala por si, dá também para falar aqui durante muito tempo, mas criou-se ao longo de 2000 anos dos judeus na diáspora, criou-se umas diferenças dentro na religião, mas a linha principal sempre foi mantida. Meu avô falava que o maior sonho dele era ter terra. Mas era proibido para judeu ter terra. A igreja também queria que os judeus se emprestem, porque na Bíblia é complicado, não pode pegar juros. Só que no judaísmo levantou um sábio e falou, sem juros não vai rolar a economia. Quem vai emprestar dinheiro para outro sem juros? Verdade. O movimento econômico, ninguém vai emprestar se não vai ter uma então contrapartida. Ele falou, não, realmente esse mundo ideal, não sei, e deixou. A Igreja Católica também achou que é muito bom, porque normalmente pessoas não gostam do banqueiro, ele cobra de você os juros. Então era bom para incitar o povo contra os judeus, porque era um esporte milenar, que toda vez que tem problema, os judeus são poucos fracos, eles têm dinheiro, então vamos tomar o dinheiro de todo mundo. Porque como não podia ter terra, eles acumulavam dinheiro, né? Sim, só que depois do Holocausto, entenderam os judeus que sem força real não existe. Força sem força real não existe, porque qual era a história judaica, assim, eu resumo ela mais ou menos assim. Os judeus vivem num lugar, prospera, faz o lugar prosperar, e aí o rei, por algum motivo, é assim, ou que ele quer o dinheiro dos judeus mesmo, ou ele precisa emprestado para a guerra. Quando ele vence, às vezes, ele devolve o dinheiro, às vezes não, dá lá uma expulsão, uma matança pequena e resolve a dívida. Porque não tinha esse poder. Então, fundou-se o Estado de Israel nessa premissa de criar o judeu novo e fundou acima das palavras nunca mais. Por isso eu acho, por exemplo, que as pessoas no mundo não entendem o que significa para nós o que aconteceu no 7 de outubro. Porque nós sempre falamos, claro que não é holocausto, mas sempre falamos, nós não vamos deixar isso acontecer. E aconteceu quando a gente está com o exército e tudo. Então, tem um interesse. Então, eu fui para o exército e eu fui no departamento psicológico. Eu sempre tinha eu estudava bastante coisa de psicologia. E lá eu tinha uma função de entrevistar pessoas para ver para aqueles mais ou menos adequados no exército. Ou ver o nível dele, psicotécnico. E entrevista. Nisso aí tinha técnicas que... Por pesquisas que fizeram, viram que é melhor a gente que passa curso entrevistando, que tem uma aproximação na idade do que psicólogos. E isso, eu entrevistei quase 3.000 pessoas, mas isso me contribuiu bastante para a visão. Sempre gostei do ser humano e de entender como ele funciona. Já no exército, eu comecei no tempo livre, estudar bastante filosofia. Aí depois, você é formado em psicologia? Sim, eu fui para a universidade e quando eu saí do exército, eu sempre achei que as maiores viagens são aqui dentro da cabeça e não fora. Porque eu sempre falo para as pessoas assim, para qualquer lugar que você vai, sua mente vai junto. Uma coisa você leva com certeza, e você mesmo. Então, no meados de meus estudos, que eu estudava filosofia e história, eu especializei nas religiões do Oriente, budismo, que eu sempre gostei, e judaísmo, que todo mundo pensa que é religião ocidental, mas a religião é asiática, a gente vive na Ásia. E o conceito oriental sempre foi claro. A parte da Grécia, que chamava Grécia, que era a Turquia, lá de Macedônia, sempre tinha uma filosofia mais mística. Pitágoras mexia em números, não para inventar essa equação, ele entendia o mundo de outra forma através de números. É difícil para a pessoa como eu acreditar que tudo esse mundo, todas essas galáxias acaba com minha capacidade de entender as coisas.
desde que eu não consigo enxergar as coisas exatamente como que são, ou são a mesma coisa em todas as dimensões, mas a resposta nunca é essa resposta de se eu não entendo. Eu tinha um rabino que falava que quando chegou a eletricidade, passava fio, pessoas não viram nada, começaram a se pendurar, queimaram, aí eles entenderam que existe também coisas que você não consegue ver. Essa que é a importância, né, do que a gente estava comentando, de você enxergar além da lógica, né? Porque a lógica seria um ponto de vista, vamos dizer, né? A lógica e física mecânica, até física, ela é ótima para manipular o mundo hoje. Nós estamos acostumados a viver em um mundo que está em confronto o tempo todo. Eu acho que uma das coisas mais interessantes é olhar o mundo de forma de também, não só ou. Não é ou assim ou assim. Normalmente, quando dois sistemas se apresentam, Hegel fala isso, é tese, antítese e síntese. Cada lado tem as coisas boas dele, tem mais, tem menos, tem coisas conflitantes, mas no final, em processos históricos, a tendência é que o bom senso se prevalece. Hegel descreve esse movimento como um movimento, por exemplo, mundo filosófico desenvolve e muitas coisas nesse mundo. Eu não tenho certeza, que Marx tinha uma visão um pouco diferente. Do que foi explorado, faz parte da dialética. Eu fui, de um lado, super cético. Então, quais que são meus conceitos, por exemplo, sobre a mística? Eu não me interesso em histórias. Se funciona, é válido, e se não funciona, porque, com todo respeito, porque tem muita gente que acredita nisso, a lei da atração. A lei da atração. Sim. Eu sempre pergunto para os caras que ensinam a lei da atração, então faz isso e você vai ter 10 vezes, mas você ensina. Porque o que tem que lembrar, esse assunto existe efeito placebo. Se eu coloco, por exemplo, eu estou escolhendo pessoas que querem mudar de vida, chega a 1000 pessoas meio sugestionados, a gente chama isso aí. E eu falo para eles assim, vocês conseguem, vocês vão para frente, cada um de vocês começa a fazer coisas hoje. Só isso. A chance que, pelo efeito placebo, 30% vai melhorar de vida é grande. O remédio tem que ser comprovado acima do efeito placebo. É verdade. Efeito placebo é, de alguma maneira, o poder da mente. Sim. E não é nada de novo místico. Por exemplo, quando uma pessoa direciona o pensamento positivo, a dopamina sobe e isso tem influência. Então, a tendência a ficar com mais e mais dopaminas. Mas isso aí sempre é a discussão que o estado mental consegue alterar o estado físico do corpo. Sim. Entre o conceito de fé, né, Gadi, que a gente estava conversando, que é mais amplo, vamos dizer, né, que é isso que dá esse poder mental também, né? Sim, eu acho a fé é o maior poder que existe para o ser humano. Ele é, de alguma maneira, resumo de muitos poderes juntos. Pascal tinha, por exemplo, o argumento da utilidade. Ele falava, escuta, a vida de uma pessoa religiosa é uma vida boa, ele tem uma família estruturada, nós sabemos todo esse valor, essa chance que os filhos deles vão. E aí assim, se eu estou certo, você ganhou aqui e aqui. Se eu estou errado, mesmo se você curtiu aqui, você vai sofrer na eternidade. Eu penso sempre que esse poder da fé, de onde ele vem? Porque é diferente do argumento, porque os caras falam, quem se diz ateu, muitas vezes ele fala sobre a escatologia, que o ser humano saiu, viu a montanha e não sabe o que fazer. Diante desse desespero e o medo, ele cria, na montanha senta uma identidade que controla, então sim, vamos fazer isso. Aí eles fazem alguma coisa e a montanha não volta, então eles falam, não, esse aí funciona. Mas a fé não é isso. E de onde vem a fé? Então, e existe quase uma necessidade de pessoas
mesmo se eles não acreditam em Deus monoteísta, eles acreditam em alguma coisa. E mesmo o cara que acredita em um monte de deuses, como o Shinto no Japão, por exemplo, e essa necessidade ele se explica com medo, mas a fé de onde vem? Eu penso sobre isso aí. Sim. E durante muitos anos eu estudei todos esses assuntos, desde astrologia e tarô, o I Ching chinês eu estudei muito, que é o livro das mutações, um livro base, eu acho. Bhagavad Gita, a Bíblia, os livros da Bíblia, nem precisa fazer estudo até hoje. Meu hardcore é o judaísmo, que eu estudo. Chegou um momento em minha vida que eu falei assim, tudo bem, a gente vai lendo, mas se em algum momento se sente que estudo é uma desculpa de não fazer. Como? Tinha no judaísmo corrente que uma ação vale mais do que 1000 livros. Uma ação vale... Porque você pode ler sobre a perseverança, por exemplo, que é um dos princípios que eu acho importantíssimos. As 3 qualidades básicas para sucesso em qualquer coisa são perseverança, foco e organização. São 3 coisas que, aplicando elas em qualquer coisa, desde relacionamento, dinheiro, saúde, e mesmo no lado espiritual. Tudo nessa vida precisa desse aí. Ele exige a constância. E como o Buda falava, que a frustração é a diferença entre que você almeja e que você consegue. Então, se você botar a expectativa aqui, a chance de frustração é muito maior. Sim. E nós estamos vendo pessoas, muita gente trabalha porque precisa, mas acha que não são bem pagos. Não existe mais, mudou a proporção das pessoas, o mundo se abriu. Agora tem que lembrar, por exemplo, todas as pessoas, mesmo os mais ricos que fizeram sucesso, que são já de 1 milhão, as pessoas aceitam que nasce um cara como o Neymar. Ele é um jogador de futebol que 99,9% das pessoas, mesmo se treinavam desde 3 anos de idade, todo dia, não ia chegando para o talento dele, que é combinação de muita coisa, de visão, de genética, de reflexão, de muita coisa. Mas eles não aceitam, por exemplo, ou eles acham por ilusão, que tem pessoas que nasceram com o tino de ganhar dinheiro. Que você vê a pessoa não é sempre o mais inteligente, mas ele tem uma relação humana especial, ele consegue enxergar o dinheiro. Um amigo meu contou para mim uma história uma vez. Em Israel, a comida nacional se chama falafel. Eu falei para meu amigo, eu não entendo como esse cara consegue o dia todo, dá para mim meia porção, dá 1%, 1%, meia porção de coca, 1%, meia porção. Falou para mim, porque você não está ouvindo a coisa certa. Porque ele está ouvindo 10 reais, 20 reais, 10 reais, 20 reais. E aí é outra música. Então a pessoa, por exemplo, que tem tino para dinheiro, tem que lembrar, tem uma frase, eu falo, pobre pensa em coisas, rico pensa em dinheiro. Ele não pensa, a maioria, pensa em dinheiro ou em sucesso, mente rica. Quando eu falo pobre e rico, porque falo também que pobre, muitas vezes é pobre de conhecimento. Sim. Não menos pobre. Mas mente que não quer prosperar, ela pensa em coisas, eu queria essa casa. Mas rico pensa em dinheiro. Eu quero dinheiro, e mais dinheiro, mas você já tem, mas eu quero porque ele quer dinheiro. Sim. É diferente querer dinheiro e querer Lamborghini. É diferente. Mas as pessoas não aceitam que tem pessoas que tem isso aí, o cara consegue arriscar mais. E tem que lembrar também que entre pessoas que tem muito... A taxa de sucesso, por exemplo, eu tive restaurante, que deu certo 3 meses e depois não deu certo. Quando eu comecei minha vida no Brasil. Isso que eu queria saber. Sim. Meu amigo me chamou para ir viajar, ele falou, Gadi,
senão agora nunca mais na vida nós vamos fazer. Depois vai ter família, vai ter filho. E aí eu vim para aqui, para América do Sul. Eu fui para Chile, fiquei um mês em Santiago, e era uma viagem de um ano. Então, você não fala, eu tenho aqui 2 semanas, a sensação do tempo é que mais me marcou nessa viagem. Ver novas culturas, se você passa por cultura acima de cultura. Chegamos para São Paulo, meu amigo foi roubado no hotel, ele foi guardar no cofre do hotel o dinheiro vivo, no centro da cidade, na Praça da República. Tá. Eu lembro, aí falamos, não, São Paulo não é para nós. Então fomos para Arraial de Ajuda. Lá eu conheci a mãe de meu filho, também numa história inusitada. Aí você não voltou mais para Israel? Começou a namorar a brasileira? Não, aí eu conheci a mãe de meu filho, aí nós namoramos, não, ela foi para Israel, ela se converteu em conversão ortodoxa para judaísmo, sim. Então você voltou para Israel com ela? Com ela, fiquei com ela 1 ano e meio, e aí nós viemos morar aqui. Tá. Aí, o primeiro ano, eu falo, fui forjado na solidão. Sem língua, sem amigos. Se não tinha internet, era discada da ruim. Era 14, 4K, discada 4K, 97. 97. Aí, para abrir um site era uma festa. Tá? Beleza. Telefone caríssimo, as ligações. Quando minha mãe ficou doente, eu ligava, gastava barbaridades com isso aí, mas a mãe de meu filho saía para trabalhar cedo, eu ficava até... Você não falava português? Não tinha nada, como nem televisão, trabalho. nem nada, não tinha TV a cabo, pode ser que tinha, inglês também não é minha língua mãe, é o melhor. Então eu fiquei... Mas esse ano de ficar quieto me forjou muito. Depois eu abri o negócio 1 ano e meio, quase 2 anos. Eu trabalhei de segunda a segunda, de 8 da manhã até meia-noite, só tirava Natal e Ano Novo. Fazia o que, Gary? Eu tinha entrega de galeto na brasa. Olha. Sim, eu sempre queria ter loja. Tá. Agora eu tenho uma loja no Santo Amaro. Judeu... Gosta de loja, o comércio é bom. Não, mas depende. É loja no Bom Retiro, é loja no Santo Amaro, sabe? Não é loja em qualquer lugar. Sim. Então eu lembro que meu amigo que viajou comigo, antes da viagem, ainda anos antes, ele falou, olha como esse mundo é ao contrário. Quando a pessoa está jovem, cheia de saúde, consegue sair em festa e viajar e tudo, ele tem que trabalhar, não tem dinheiro. E quando tem dinheiro, tem que viver perto de um hospital, porque... Aí nós falamos, eu falei, eu vou viver a vida ao contrário. Então, eu me focalizei sempre, não fui em dinheiro. E toda vez em minha vida que eu avancei, mesmo ganhando dinheiro, eu vi que, eu voltei ao caminho, porque tudo tem na vida preço. E a questão é se você está disposto a pagar o preço. Eu sempre falo, quero uma cobertura nos jardins de 270 metros, quero. O que eu estou disposto a fazer por isso? Nada. História. Nada. Se eu trabalhei como pessoa normal, entende, 2 horas por dia ao longo dos últimos quase 30 anos, é muito. Eu consegui estudar, porque sempre quis estudar. Saí do mosteiro porque eu achava da yeshiva, porque eu achava que não é suficiente aberto. Cheguei para a universidade, eu vi que os caras pregam e não cumprem. Isso não casou com minha coisa religiosa, que você falar... Fala uma coisa e faz outra. Para você falar é fácil. Não é que não é certo. Pode ser super certo, mas é pouco complicado aceitar. Por isso, eu nunca saí assim, como vou sair estou preparando, vou lançar a palestra, porque eu queria, quando eu cumpro com quase 60 anos, eu posso falar, eu fiz. São princípios que a gente fala, só para falar rápido, que são a perseverança, a persistência, o foco e a organização. A gente fala sobre a imaginação, o poder da imaginação, o conhecimento
e a resiliência como capacidade de mudança ou de voltar para a origem, e como base espiritual, a aceitação, o desapego e a fé, que a gente conversou, entendendo, todo mundo tem tudo disso aí, em um nível ou outro. Então, a base da minha... que as pessoas não fazem? Eles não refletem sobre a vida. Eles não dedicam 10 minutos por dia para refletir sobre a felicidade, por exemplo. Como você espera ter um resultado? Eu falo, se você investir na sua empresa, ou no seu trabalho, que você investe na relação, homem e mulher, tinha uma empresa falida ou era demitido do trabalho. Querer resultado sem saber o preço do resultado, eu acho uma certa ingenuidade. A pessoa não sai do lugar e passa-se os anos. E aí ele olha para trás e cada vez mais difícil de começar. E a pessoa se acha, mas que tem que entender que se você não vai começar hoje, daqui a 10 anos vai ser 20 anos. Uma vez eu falei para uma amiga minha, ela estava passando para um mal, além do limite, o sofrimento foi. Eu falei para ela, não importa se daqui a 1, 2 ou 5 anos, porque você não quer se matar, certo? Então não importa se depois daqui a 5 anos você vai acordar e vai falar, não, realmente, agora estou bem, e você vai olhar, perdi 5 anos, então acordar agora. A lógica é fácil, eu sei disso. Põe em prática é difícil. Põe em prática, por isso a gente fala. Vale uma ação mais de que 1000 livros. Só que assim, o que tem que entender? Nada na vida fica parado. Nada, porque tudo que está em tua volta avança, e o tempo avança, que é uma dimensão do mundo, tudo avança. Então, se você vive normalmente em 2 círculos, mesmo se você não percebe, não existe um estado que você está, pode ser que está tudo bem, que é ótimo, primeiro também, eu falo, quando está tudo bem não mexe em nada, fica quietinho lá, porque, é como a história que eu conto sobre o passarinho, no ninho na Rússia, que estava lá, estava frio, e ele tentou voar, caiu dentro da neve. Aí passou lá uma vaca e fez a necessidade acima dele. Aí, mas estava quentinho, mas começou a feder e tudo, ele começou a piar. Chegou um lobo e comeu o pintinho. Tirou ele da merda. Sim, aí é isso, a gente fala. Qual é a conclusão da história? Nem sempre quem faz a necessidade acima de você quer seu mal, nem sempre quem te tira daquele lugar quer seu bem, e às vezes, quando você está, é melhor não piar muito. Isso eu falo, quando está bom, fica quieto. Mas a gente fala sobre um esquema, como chegar para esse bem. Então, tem um princípio no judaísmo que fala o raiz do bem e o raiz do mal. O que é? A energia, ela é uma energia. Vamos entender simples isso aí. A energia, por exemplo, o dinheiro é bom ou mal? Não, dinheiro é só dinheiro. Tem pessoa que vai usar para o bem, tem para o mal. A energia, ela é de alguma coisa. Pessoas vai poder usar ela para o bem ou para o mal. Então, se você está com essa energia, ou você entra em círculo de crescimento, ou você vai entrar em círculo de decadência. Ficar no lugar você não fica. Por isso também a gente fala, mesmo nos tempos que está bem, é importante tentar fazer um passo pequeno todo dia. Não precisa, por exemplo, eu tinha quase 130 quilos 5 ou 6 anos atrás. E quando eu comecei a fazer regime, que eu vi que já não dá mais, eu comecei, por exemplo, se eu comia, de café de manhã, 2 pão francês, eu comia só 1. Aí eu andava, e o resto eu comia tudo a mesma coisa. Eu andava, falei, não, dá para também tirar aqui um pouco, dá para trocar o arroz para arroz integral. Eu todo dia ia assistindo no YouTube
umas vídeos que fala só para deixar, mas passos pequenos, coisa de 10 minutos, não, agora sentei lá e tal. É um negócio que e você vai construindo e uma área reflete as outras, porque é círculo de crescimento. Então, fazendo isso, aí tem um sistema de 3-3-3, que é o sistema melhor maneira, que é, a gente fala 3 dias de reflexão e de plano de ação. Por que a gente fala 3 dias? Você vai desenvolver isso aí, mas tem que partir para a ação. Porque depois de 3 semanas, uma ação pequena vira hábito, e depois de 3 meses, ela se estabiliza em outras conexões no cérebro, e normalmente em 3 meses tem resultado. Se começa a cortar comida, 12 semanas e vai treinar 1 hora na academia, em 3 meses vê resultado. Acho que essa chave, né, que você desenvolveu aí, que você tem aplicado, que está revolucionando as empresas, né? Que nem você fez na nossa ali, né? É um método... Aqui eu falo o segredo, que as pessoas de toda essa área de motivação, embora que eu faço não exatamente motivação como conhecimento de vida, eles entendem motivar para a ação. Então você vai entrar e vai ter todo, tá? E quem concorda comigo, sim ou não, todas essas coisas aí, que é muito legal. E eu tenho certeza que sai com um astral, eu já fui, maravilhoso. Só que, por exemplo, de minha experiência próxima, eu e outras pessoas que eu conheci, e de muitos tipos, um pouco mais radicais também, de psicodrama e tudo isso aí, isso não tem substância. Muda rápido. Tipo, se você saiu de um negócio e você aí entrou no carro, e ou me liga para a mulher, ou a mulher para o homem, começa a discutir alguma coisa, já a motivação foi embora. Porque tá certo que começou com coaching, essa coisa do carro, eles falam, mas o modelo de coaching e de todos os tipos de mentoring, coaching, ele foi trazido de pessoas do esporte, porque quem motivava até lá? Cara, Pat Riley, por exemplo, que era o cara do Los Angeles Lakers, que ganhou vários campeonatos com eles, ele era muito demandado, porque ele sabia colocar energia, mas essa energia é boa quando tem mais 40 minutos de jogo, não quando você vai. Então, eu vejo a motivação como motivo da ação. O ponto de referência tem que ser definido e ajustar as expectativas. Não pode falar assim, eu quero trabalhar das 10 até meio-dia. Depois de certo tempo pode. Se uma pessoa... quando eu falo porque os judeus são ricos, uma das coisas... Se a pessoa tem capital, ele já pode mudar, porque ele não vende mais tempo, ele gira capital, ou acima de investimento, ou ele vende conhecimento, que é diferente. Como um médico, por exemplo, ele não vende o tempo, embora é por hora, ele vende o conhecimento dele. Então, aí sim, aí é um caminho, mas até esse momento, não dá para pensar, eu vou fazer um trabalho na boa, tal, e eu vou ser milionário. Porque nenhum milionário também trabalha desse jeito, só quem herdou. Tá, aí é outro jogo. E todas essas técnicas aí que você tem aplicado nas palestras nas empresas, né, Gadi? É isso que tem feito essa mudança, né? Uma mudança, como a gente falou ali, acima da lógica, né? A mente da pessoa começa a trabalhar dentro de um foco e isso beneficia tanto a empresa como o próprio colaborador, né? Começa a andar meio que em sintonia, entender um outro e chegar ao sucesso de cada um. Né? No momento que pessoas felizes fazem um mundo melhor e trazem resultados melhores. Eu acho que se a pessoa ajusta e ele está feliz com a vida pessoal, acha e está bem para ele na empresa, e normalmente quem está bem consigo mesmo, está bem com o mundo. Normalmente pessoas que não são de bem, tá, alguma coisa ele sofre. A pessoa não sei se tem genética, ou não sou para falar isso aí, mas no geral, fazendo o bem, eu costumo falar, funcionário
feliz é funcionário que produz mais. Agora você fala para ele que ele pode ser o Bill Gates e ele ganha, mesmo se ele ganha 5 mil por mês, ele... É uma longa caminhada. Sim, né? mesmo o cara que fala não vai ser Bill Gates. Voltando com você para essa coisa da lei da atração. Não. É desentendimento. Não, se você vai sentar e vai concentrar e vai retornar para você do universo... Não. Se funcionava isso aí, os caras que pregam isso aí não iam contando para ninguém, ia ficando os homens mais ricos do mundo. E a pergunta simples, se ele ia falando, não, sou rico o suficiente, faz esse truque e traz mais 10 vezes, dá para os filhos, para os amigos. Não, nós estamos nos iludindo, olhando fotos, olhando situações e julgando de uma forma que distorce a realidade para nós, e isso gera sofrimento para nós. Gary, assim, o ser humano é o mesmo há milhares de anos, né? Isso. A gente pode dizer aí que é uma cultura milenar que você está trazendo com uma abordagem moderna, Sim. Né? Mas aí, o Gary, fala um pouco aí, né? Você tem dado palestra para as empresas aí, né? Sim. E eu tive a oportunidade de você fazer um laboratório na nossa que mexeu com a cabeça de todo mundo ali, né, Gary? Você está fazendo essa palestra para empresas, você pode colocar o valor para isso, para que você tenha oferecido para essas grandes empresas? Não, só eu acho que mais para negociação depende do número dos funcionários, do escopo, porque tem várias modalidades da palestra. Por exemplo, eu tenho um módulo que é para algumas coisas super financeiro, de educação financeira. Isso é importantíssimo, né, Gary? Sim, mas eu falo assim, se cada um tinha que ensinar o filho dele, eu acho que é mais importante que 90% dos estudos, os 3 princípios, assim, os 4 operações matemáticas, que são mais, menos, multiplicar e dividir, porcentagem básica, depois se quer porcentagem composta, na verdade, no final, que de matemática, ninguém fica aqui fazendo cálculos de como equações, de não sei o que, desenvolve o cérebro de certo sentido. É importante, adoro matemática, acho uma linguagem que Deus fala com a humanidade, números e tudo isso aí, mas se sabia, tem que ensinar o filho, tem que saber como ganhar dinheiro, guardar o dinheiro, tem que saber economizar. Sabe, costumamos falar assim, qual é a diferença entre judeu e outra pessoa em termos financeiros? Pessoa normal costuma pensar assim, o que eu ganho, menos o que eu gasto, esse eu economizo. E judeu pensa o que eu ganho, menos o que eu economizo, com isso eu vivo. Sim. A economia, porque tem que entender uma coisa, quando pergunta a todos os caras super bem-sucedidos na internet, se ia jogando você em um lugar que você não conhecia ninguém, sem internet, ninguém sabe quem é você, X, ou com 10 milhões de seguidores, primeiro eu preciso de capital. Agora, para ele isso é uma história, certo? Mas essa foi minha realidade, depois que falei o meu negócio, eu fiquei sem nada. Separei da mãe do meu filho, sem amigos, sem família, sem nada aqui no Brasil. Sem falar português naquela época? Eu falava já que eu tinha 2 anos eu demorei 9 meses para montar e 2 anos trabalhando, eu falava já, mas... E aí apareceu a oportunidade e eu consegui. Agora, esse eu considero uma vitória em minha vida, porque esse em 10 dedos, não pai, não tio, não um amigo, não um sogro, não um amigo do sogro, não um primo do tia, não é ninguém. Ninguém. Umas pessoas que me ajudaram de boa vontade, mas a princípio, de 10 dedos. Esse que eles falam, se ia acontecendo, para mim já aconteceu. E eu passei essa prova. Então, pensando em tudo isso aí, eu acho que a motivação no sentido de tem que ter, não tem nada
conquistado nesse mundo sem esforço. O resto, aí esporte nacional, as pessoas estão se preocupando em reclamar. O governo, é o Supremo, eu não sei quem, eu não sei... Não, é você. É você. Você não é tão grande, né, meu? Claro. Para que essa coisa influencia diretamente. Sim. Você não é tão grande. E essa é só desculpa para você não ir para frente. Ou desculpa para seu fracasso. Porque o governo fez isso. Tem caras realmente que sofrem disso aí. Normalmente não é o caso. A gente é pequeno o suficiente que até que dobrar o rendimento é uma meta bem real para nós. Sim. Para todo mundo. Agora, tem um fator decisivo. É não parar de fumar, é não emagrecer, é não ganhar dinheiro, é não mudar a relação. Tem que querer. Tem que estar disposto a ação e pagar o preço. Sun Tzu fala na arte da guerra que a diferença entre o grande general e o pequeno, que o grande general planeja bem, pensa bastante e quando ele age rápido e de forma decisiva. E o mal general age e depois pensa. Então tem que pensar, tem que planejar, mas tem que agir, que realmente... Porque, vamos falar assim, que nessa vida não tinha uma ideia mirabolante que ele pensava que isso pode dar um monte de dinheiro. E e faltava dinheiro e não sei o que, ou ele viu que outro já fez. Ideias todo mundo tem. A gente conta isso aí que as galinhas dos judeus estavam morrendo, então ele foi para o rabino, então o rabino falou, eles estão na sombra, sim, então coloca eles no sol. E voltou depois de uma semana e falou que está morrendo. Então falou, muda a água que eles tomam. Aí ele está morrendo, ele voltou na terceira semana, ele falou, muda a comida. Na quarta semana o rabino falou para ele, escuta, você ainda tem galinhas? Porque eu conselhos tenho que não acaba mais. Que sabe, ideias boas todo mundo tem. Todo mundo tem ideias boas. O problema é concretizar, entender, dedicar, estudar, porque todo mundo tem ideia. Ô pessoal, aproveitando aqui, vocês estão vendo que aqui abaixo do vídeo tem um chat. Vocês podem perguntar o que quiser, a inteligência artificial responde aqui imediatamente. É uma inteligência artificial, né? Então ela pode errar, mas ela foi ensinada aqui para responder sobre o assunto que o Gad está falando. E a equipe do Gad também vai estar respondendo aqui as perguntas, né? O Gad, aproveitando, tem algumas perguntas interessantes que o pessoal fez aqui no chat, né? Como é que você resume, então, aí? Você já falou que foi do exército israelense, já foi monge, né? Foi empresário no Brasil, né? Você teve uma empresa aí que controlou um patrimônio aí de mais de R$1 bilhão, né? Na área de real estate, né? Sim, quando apareceu para mim a oportunidade, eu fui pioneiro no Brasil na transformação de fletes para prédios residenciais com serviço. E essa transformação envolvia tanto consultoria como reforma completa do prédio, repaginação e redestinação do prédio, índices financeiros. Chegamos a administrar na base de mais de 6 mil unidades, em valor médio, imagino, de patrimônio de mais ou menos 5 bilhões de reais, tocando projetos que estavam envolvidos, às vezes, 150 pessoas, vários colaboradores. Mas você vê, uma pessoa que veio de outro país, né? Sim. Não sabia falar, né? Não é a sua língua mãe o português, chegou aqui sem amigos, né? Você não tinha, não, né? Sem nada. E conseguiu chegar nesse patamar, né? Sim, eu lembro que quando eu fui estudar filosofia, meu pai era engenheiro. E para meu pai, a coisa mais importante no mundo, a profissão mais importante no mundo era médico. E depois engenheiro também, porque fazem coisas. Ele aceitava os advogados, porque embora não cria nada produtivo, na ideia dele, eles ganham dinheiro. Então o dinheiro é bom. Mas no final da lista, no final lá embaixo, meu pai veio de país comunista. Tinha o filósofo.
O filósofo era o vagabundo da sociedade, o cara que só senta e a gente sabe, fuma o negócio e vaga na maionese. Que é um erro grande que as pessoas têm da filosofia. Justo isso que a filosofia não é. Essa é a filosofia de botequim. A filosofia tem metodologia, tem livros e livros, tem Karl Popper de metodologia científica. Essa é uma das coisas maiores que eu acho que filosofia tem que ser estudada porque primeiro ela ensina você como estudar. Eu consigo pegar livro de 500 páginas, extrair e ler ele em 2, 3 horas. Então, ela ensina você metodologia de pensar e de análise crítica. Ela não é nada mais. Meu pai pensava que é isso aí. Tinha medo, eu acho que lá tinha o crime de vagabundagem na União Soviética. Lá. Tinha o crime mesmo. Da Romênia. Sim, tinha crime de vagabundagem. Aí ele falou, você vai fazer o quê? Eu falei, vou fazer negócios. Graças a Deus, hoje eu fiz já. Às vezes eu ainda me acordo com esse grito de meu pai, que fala, como eu vou me virar? Eu sou filósofo, mas graças a Deus já virei. E ele chegou a ver você com sucesso? Sim, viu. Que bom. Eu trouxe ele e minha mãe aqui, foi um grande prazer para mim, sim, claro. Que depois de tudo isso ele ficou muito feliz. O Gadi, tem uma pergunta aqui interessante, né? Dada a sua experiência, o que você observa no mundo hoje, qual o seu maior medo para o futuro? Eu acho que o perigo real vem quando três fatores vão se unificar. A inteligência artificial, com a robótica e com o poder de cálculo quântico. Que além de ser, pelo que eu entendo, além de ser poder de cálculo infinitamente maior do que qualquer supercomputador que tem hoje, ele consegue, hoje o computador trabalha com sim ou não, ele consegue calcular o pode ser, de alguma maneira, teoricamente, assim na teoria. Então, eu acho que o perigo lá, se isso sim, o ser humano, não, quando nós falamos no início sobre a energia está Coreia do Norte e Coreia do Sul tinha no início do ano vários conflitos de fronteira, acalmou um pouquinho, mas Estados Unidos todo dia avisaram, porque eles falam que China colocou como 2027 o tempo que eles vão ter o poder o suficiente, influência, tudo, momento certo para invadir o Taiwan. E a Marinha Americana é a função dela, de cuidar dessas coisas aí. E toda a situação no Oriente Médio, que está aí na Rússia com a Ucrânia. Esse sem falar na África, que ninguém fala, no Sudão, que está morrendo gente, no Chad, está lá no Líbia, nem se fala. Então, mas a gente vê que como Einstein falou, ele falou, não sei como vai parecer a Terceira Guerra Mundial. Mas eu só sei que a quarta vai ser de pau e pedra. É verdade. Meu professor de hipnose, Fábio Puentes, falava para mim sempre, ele falava assim, se tu há problema tem uma solução, por que te preocupa? E se tu há problema não tem uma solução, por que te preocupa? A preocupação é opcional. A preocupação é opcional. A dor é inevitável, mas o sofrimento é evitável. Uma das coisas de judeus é isso. É interessante quem ver o livro de Juízes na Bíblia, ele vê qual é a história lá. O povo de Israel sofre dos palestinos, que são outros povos de Creta, que vieram pelo mar, finiques, gregos que vieram pelo mar, ficaram em Gaza, e os caras estão roubando, e o povo judeu agricultor. Aí ele chama quem? O profeta dizia, é o cara que tem lá umas 200, 300 caras que andam com ele, e ele mais ou menos cuida das coisas, nem sempre. E Deus trata ele como os maiores profetas mais sagrados. Esse para um estudo bíblico é super interessante isso aí. Mas mesmo na época deles, quando Deus escolhe a pessoa e bota o reino do Pai na terra,
Está escrito no final de cada livro, depois de GPT, depois de Gideon, depois de Samson. ותשקוט הארץ 40 שנה. E tinha paz na terra por 40 anos. 40 anos é um número místico. É 40 anos que os judeus andaram no deserto, 40 dias que Moisés subiu na montanha de Sinai, 40 dias que Jesus foi no deserto. 40 é uma geração e mais. Tem vários sentidos no número 40. Então, 40 anos paz na terra. Mas depois, porque o que acontece? Nasce uma geração que não passou as dores da guerra. E aí essa geração cria, que nem uma frase que eu sempre gosto, que é pessoas fortes cria tempos fáceis. Tempos fáceis cria pessoas fracos. E pessoas fracos cria tempos difíceis. Mas é um círculo. Não é uma coisa evitável, não é bom ou ruim. É assim. É assim. E naturalmente que, por exemplo, quem ganha, pai que ganha dinheiro, ele quer que o filho vive, ele fala porque a motivação do filho é menor. A motivação do filho é menor. Uma das provas que eu dou para essa teoria minha, que a motivação é tudo, é o seguinte: qual é o melhor jeito de emagrecer? Fechar a boca? Não, se você está namorando, separa. Você vê um casal durante 10 anos tenta emagrecer e ele está ali, come agendas e fala, já que estou aqui, a mulher de moletom, separa, em 2 meses o cara parece que saiu de uma revista, a mulher parece um modelo 10 anos mais jovem. Que mudou? State of mind não mudou, estado mental não mudou nada, a disciplina virou outra pessoa, agora é disciplinado, não é? A motivação dele mudou, agora estou no mercado, agora tenho com que brigar. Pessoa fuma a vida toda, fala para ele, tá, e saúde tá. Tem um sustinho no coração, para de fumar. Que mudou? A motivação. Então, esse que a gente tem que olhar. Gadi, você desenvolveu uma técnica aí de manter essa motivação, né? Porque a gente vê, às vezes, tem um trabalho de coach, um trabalho, né, de um consultor, alguma coisa, você tem aquele pico de motivação na empresa, e aí passou os dias, uma semana, menos até, aquele foi embora, já perdeu aquele trabalho. E eu vejo que você está mantendo mais tempo, né? Esse eu falo, é um trabalho constante, que eu veio falar para as pessoas, é constante, mas é pequeno e é prazeroso depois de certo tempo. É ginástica. Muita gente que não gostava, a minha mulher não gostava de ginástica, mas depois de 1 mês, mais ou menos, que ela fez, ela passou a gostar e até se sente falta. Vários amigos que eu falei para eles, não começa só a fazer. E aí você ganha confiança, aí você pode aplicar isso em outra coisa. Não, a vida não é, a vida tem que ser vivida, ela não é vir para ser uma coisa pesada acima do ser humano, não acredito nisso. A vida tem que ser vivida, só que sem nada, eu não estou falando aqui sobre meditações de 3 dias em algum monte. 10 minutos, no lugar de você ir para a toalete, quando você vai para a toalete, no lugar de levar o celular, fica lá e 10 minutos, pensa sobre a vida. Isso é difícil, hein, Gary? A pessoa não para pensar mesmo. Não para porque tem medo. Sim, porque tem medo, não quer agir, tem medo que se ele vai olhar, ele sabe que ele tem que mudar. Agora, como eu falo, se está bom, está tudo bem. Não mexe nisso aí. Mas a maioria, com certeza, não está bom em todas as áreas. Mas quem tem vida equilibrada, está feliz, está na boa, eu não sugiro para mexer em nada. É isso. Pessoal, nosso tempo aqui chegou ao fim, né? O Gadi está disponível aqui nesses botões que vocês estão vendo aqui embaixo do chat. Vocês podem clicar, tá, para enviar uma mensagem para a equipe dele, para ser contatado, né, quem tem interesse na palestra. A gente vai marcar outras dessas aqui, né? A gente não teve tempo de falar aqui, né, Gadi? Mas acho que um dos segredos aí de manter essa motivação e o processo 333 é o aplicativo que você desenvolveu, né? Isso. Numa próxima a gente explica esse caso aí do aplicativo. Então, pessoal, podem deixar aqui os agradecimentos, o boa noite aqui no chat também, né? E a gente vai convidar vocês para o próximo podcast em breve. Muito obrigado aí, Gadi. Foi muito esclarecedor, né?
Eu acho que o pessoal adorou bastante, muita pergunta aqui no chat. Pode me seguir. E aí nos botões aqui vocês têm as redes sociais da Melhor Maneira e do Gad Adler, né? Dá uma força aí. Obrigado, pessoal. Tchau.